Querem ir comigo a 1 Tessalonicenses capítulo 5? Este é o texto que eu quero ver convosco esta manhã. 1 Tessalonicenses capítulo 5. O tema que eu dei a este pensamento desta manhã é este: afastem-se. Há alturas na nossa vida em que nós precisamos de afastar-nos das coisas e temos que saber escolher sobre o que nos afastarmos. Eu queria que tu pensasses um pouco acerca de quais são as coisas de que tu te afastas e aquelas de que tu te aproximas com facilidade. Perceberam a ideia? Quais são as coisas de que tu te afastas ou tu te aproximas com facilidade? Se vocês pudessem escrever isso num papel, o que é que vocês diriam? Quais são as coisas de que te afastas ou te aproximas com facilidade? Pensa um pouquinho sobre isso. Sabem que a igreja que se reunia lá em Tessalónica, uma cidade a qual o apóstolo Paulo visitou, ele estava em Corinto quando ele escreveu estas duas cartas que nós encontramos aqui no Novo Testamento, e era na sua segunda viagem missionária. Como sabem, Paulo fez 3 viagens missionárias. O que aconteceu, que estamos a narrar hoje, aconteceu na segunda viagem missionária, e isso deixou-lhe algumas preocupações. Porquê? Porque o tempo que ele ficou em Tessalónica foi muito curto. Paulo esperava ficar mais tempo em Tessalónica, mas ele ficou muito tempo em Tessalónica. Ficou pouco tempo em Tessalónica. E porquê? Porque os judeus lá em Tessalónica receberam mal a mensagem do Evangelho e ele teve que sair rapidamente daquela cidade. E Lucas conta-nos isto em Atos capítulo 17, os irmãos se puderem em casa hoje ainda ver isso, seria muito interessante. Foi uma narrativa muito curta aquela que Lucas conta acerca de Tessalónica. Porquê? Porque foi um tempo muito curto que Paulo ficou ali, não é? Ele teve que fugir para Bereia, e até diz o texto que lá em Bereia os judeus receberam de boa vontade a palavra, e foi muito interessante aquilo que se conta lá em Bereia. Eles perseguiram Paulo e, inclusivamente, mesmo depois de Paulo ter fugido para Tessalónica, aconteceu que muita coisa aconteceu ali que não foi nada agradável para o apóstolo Paulo. Talvez nós possamos ter passado menos tempo do que nós desejaríamos em qualquer outra etapa da nossa vida. Há momentos em que nós dizemos: olha, eu gostava de ter ficado mais tempo ali. Outros momentos em que nós desejamos nem ter ido àquele sítio, não é? Àquele lugar, porque as coisas não correram bem. Paulo ficou, apesar de ter estado muito pouco tempo lá em Tessalónica, ele ficou com os tessalonicenses no coração. Eu não sei qual é a capacidade que nós temos às vezes de passar pouco tempo num sítio e ficar com as pessoas no coração. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele orava, ele desejava que os cristãos lá em Tessalónica se fortalecessem, e é por isso que ele escreve 2 cartas a esta igreja, mesmo depois de ter passado pouco tempo lá. Às vezes nós estamos num sítio que às vezes não nos traz muita memória, nós queremos quer lá saber disso, não vou ligar mais importância a isso, eu não volto mais lá. É o sentimento que às vezes nós temos, não é? Mas curiosamente Paulo, no seu coração, ficou com os tessalonicenses, porque ele achou que o tempo que ele passou lá não pôde acrescentar muito à fé dos tessalonicenses. Então ele preocupa-se com eles à distância e ele escreve estas 2 cartas. Se nós olharmos para o capítulo 4 e 5 de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, nós encontramos uma série de exortações de acordo com a vida prática da vida das pessoas. E Paulo escreve este capítulo 4 e 5 procurando atingir sobretudo 3 áreas da vida dos cristãos. Uma das áreas era a vida pessoal. Outra tinha a ver com a segunda vinda de Cristo. Porquê? Porque a segunda vinda de Cristo e a maneira como nós encaramos a segunda vinda de Cristo interfere diretamente no nosso modo de vida dia a dia. E Jesus explicou isso também. E o terceiro aspecto que ele quis atingir foi o papel da igreja na vida das pessoas. E quando ele escreve 4 e 5, é isso que ele, na verdade, quer dizer. Se olharem para o capítulo 5, verso 22, nós encontramos estas palavras: abstende-vos de toda a forma de mal. Isto é, afastem-se de tudo aquilo que é a forma de mal. Eu prefiro, neste caso, a tradução de Almeida, que diz:
abstende-vos de toda a aparência do mal. Prefiro esta expressão aqui. Acho que Almeida, quando traduz, ele é mais perspicaz na maneira como ele traduz este versículo. Nós sabemos muito bem que o mal, de facto, aparece até parecendo bem. O mal muitas vezes aparece até parecendo bem. E é curioso porque nós vivemos dias em que as trevas têm inundado o espaço da vida humana. Todos nós sabemos o que estamos a dizer. O mal, por exemplo, entra-nos por casa adentro com a maior das facilidades. Nós sabemos que o mal está escrito nos livros da escola dos nossos filhos. Nós sabemos que o mal é visível nas ruas que nós percorremos. O mal é uma realidade que está instalada dentro e fora das pessoas. Nós não precisamos de buscar o mal para que ele apareça, porque muitas vezes ele está também à nossa volta. E, infelizmente, às vezes está dentro, instalado nos nossos próprios corações. Portanto, a realidade do mal é uma realidade séria. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele chama a atenção de que nós devemos de facto não admitir algum tipo de mal, algum tipo de risco que diga respeito àquilo que tem aparência do mal. A palavra aqui significa cada coisa. Ele diz toda, e significa no original grego todas as coisas, não escapa nada. A palavra é abrangente aqui. Ela não está a dizer aquilo que parece, ela está a dizer tudo se engloba aqui. E é uma palavra que de facto inclui todas as coisas, seja o vestígio, seja a aparência do mal, aquilo que parece. E a aparência aqui tem um significado realmente bastante forte, porque significa que nós temos que ficar à distância do mal. Estar distante de tudo o que é mau, tudo o que é maldoso, é o texto que quer dizer. Mesmo que isso se apresente de uma forma aparente. Isto é, mesmo que isso tenha uma aparência externa de bem, nós temos que ter cuidado com aquilo que o mal é. E é interessante porque o verbo aqui usado é o verbo eidos, que na verdade permite qualquer uma destas traduções. O mal pode aparecer em forma de, pode ser uma aparência ou pode ser um tipo ou classe de coisa. Isto significa que aquilo que Paulo está a dizer em relação ao mal envolve tudo e não apenas algumas coisas. O mal pode aparecer de diferentes formas na nossa própria vida. Pode aparecer mais mascarado ou menos mascarado, não é? Mais oculto ou menos oculto, mas ele aparece. E aqui a exortação é abrangente. Não exclui nada nem ninguém, não é? Que cheire a mal. Por isso é interessante nós abordarmos esta questão hoje. Estamos a chegar a uma época onde nós já vemos muitas coisas ligadas a esta festa que invadiu a nossa própria cultura, não é? Que não é nossa, mas veio com facilidade para a nossa própria cultura. E uma das particularidades destas últimas gerações, meus irmãos, é a propensão para a descoberta do novo. Isto não é de agora, mas as últimas gerações têm uma propensão para a descoberta do novo. Uma geração muito curiosa. E eu creio que as gerações vão sendo cada vez mais curiosas. Aliás, muitas das grandes descobertas que têm sido feitas nas últimas décadas, curiosamente. É uma geração que arrisca muito. Uma geração que intensificou muito o gosto pela curiosidade. E estes são os nossos filhos, são os nossos netos. É a geração que está aí, que procura o novo. É interessante que esta celebração do Halloween e outras celebrações que têm sido importadas para os nossos calendários está a ser cada vez mais aproveitada para intensificar a busca pelo oculto, por aquilo que não está à vista, aquilo que está escondido. E sabem que até ouvi que a proposta deste ano, inclusivamente em relação à celebração escolar do Halloween nas escolas, é que os alunos façam uma caminhada noturna pela cidade. Não sei se já ouviram isto, não é? Portanto,
há grandes tentativas de trazer aquilo que é estranho cada vez mais para o dia a dia das nossas próprias vidas. E esta inclinação a que querem submeter os nossos próprios filhos realmente desrespeita por completo aquilo que o Senhor instruiu há séculos atrás. O texto de Deuteronômio 29 é muito claro. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem-nos a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O que o Senhor disse já ao seu povo quando estava peregrino lá no deserto foram estas palavras: as coisas reveladas são para nós, as ocultas são para o nosso próprio Deus. E é importante porque nós vivemos dias de muita agitação no que diz respeito à descoberta do novo, à curiosidade, à surpresa. Às vezes nós até gostamos, na base do conhecimento, aparecer com ideias novas, conhecimentos novos. O próprio trabalho laboral, na verdade, pede aos seus trabalhadores que eles sejam criativos, etc, etc. Nós vivemos uma realidade que puxa, não é? Pelaquilo que está fora de nós. Puxa pelaquilo que é uma realidade que não nos pertence. Nós somos encorajados a vasculhar, deixem-me usar esta expressão, em coisas que não estão diante dos nossos próprios olhos. E eu creio pessoalmente que isto se vai intensificar. O inimigo das nossas almas está a instigar, neste caso a procura pelas coisas não reveladas, a fim de perturbar a própria compreensão da fé que é necessária para que as pessoas possam ser salvas dos seus pecados e da condenação eterna que estão sujeitos. E as coisas, no meu ponto de vista, vão agravar-se, porque nós vamos ser invadidos inclusivamente por seres estranhos, que às vezes até poderão sentar-se nos bancos onde nós nos sentamos, ou até talvez nos transportes e noutros lugares públicos. Exatamente, sabem porquê? Porque o ser humano está a abrir as portas do oculto e a mergulhar em espaços não permitidos aos seres humanos. E isto é sério. Isto é sério. Tentamos uma procura naquilo que nos foi vedado. Deus vedou-nos coisas ao qual nós não devíamos de entrar. Reparem que não há nada de novo na forma como o inimigo nos incita. Não há nada de novo. A busca pelo conhecimento, de facto, foi vedada ao ser humano desde o início da fonte da própria tentação. O inimigo incitou Adão e Eva ao conhecimento, isto é, àquilo que estava para lá do conhecido. E isto vem desde o Éden. Efetivamente, talvez seja este mesmo o problema do próprio Satanás. É porque ele quis mergulhar no que lhe era oculto e por isso ele contrariou Deus. Satanás é um faminto de conhecimento e ele leva as pessoas ao mesmo. Satanás procura com que as pessoas mergulhem no conhecimento que lhes foi vedado, porque as coisas reveladas são para nós, as encobertas são para o Senhor nosso Deus. Por isso, esta exortação que Paulo dá aqui é bem oportuna. Os irmãos sabem que a palavra de Deus fala de vários tipos de mal. Começando, por exemplo, no Salmo 1, que nós gostamos muito. O Salmo 1, curiosamente, ele encoraja a buscar esta bem-aventurança que vem de todo aquele que procura caminhar com o Senhor. E ele diz lá que há 3 tipos de mal ao qual nós não devemos, de facto, aceder. Ele fala do conselho dos ímpios, da conduta dos pecadores e da roda dos zombadores. O próprio salmista diz que o nosso maior prazer deve estar na lei do Senhor. Na sua lei nós devemos meditar dia e de noite. A lei do Senhor é o que está revelado para nós. Tudo o que vai além disso permanece na escuridão daquilo que nos foi vedado e por isso as nossas almas devem encontrar satisfação nas coisas que Deus mostrou para nós. É interessante porque em Gálatas capítulo 5, verso 19,
Paulo fez uma lista bem grande de coisas que ele chamou obras da carne, entre as quais estão imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, invejas, embriaguez e orgias e muita outra coisa semelhante, diz o texto. Portanto, é verdade que o homem desde sempre procurou vasculhar fora daquilo que Deus, na verdade, instruiu. E isso aumentou o próprio peso do pecado, que já é demasiado forte sobre as nossas próprias vidas. Então vale a pena fazer, com a ajuda do Espírito Santo, uma espécie de check-up à nossa própria vida espiritual. Porque fazendo um check-up à nossa vida espiritual, nós precisamos de descobrir algumas ligações ocultas que possam estar evidentemente embrulhadas em talvez alguns conceitos de fé que nós temos do nosso passado, que pode ser preconceitos em relação a pessoas e coisas, como pode ser também superstições que estão na nossa própria vida. Às vezes, cruzei-me com um gato preto e não sei mais que podia ser branco, mas pronto. Não sei porquê, pelo facto de ser preto, etc. Às vezes nós não percebemos que devido até muitas vezes ao nosso próprio passado, à nossa herança, digamos, no campo da fé, às vezes há superstições que estão instaladas dentro de nós, às quais nós às vezes achamos que não damos importância, mas de alguma forma elas afetam o viver do dia-a-dia das pessoas. E às vezes isto também é muito cultural, porque nós temos várias culturas, não é? E cada vez as culturas vão se multiplicar mais à nossa volta, e às vezes há aspectos de superstição que têm a ver com a própria cultura. E às vezes é um bocado difícil até as culturas se entenderem. Às vezes fico um bocado surpreendido com algumas coisas que eu ouço, não é? Pensei, isto é novo para mim, não é? Não conhecia isto, não é? Mas que vem da cultura. Portanto, é interessante nós pensarmos sobre isto, não é? Por vezes, nós sabemos que fomos transformados por Cristo, aquilo que Cristo fez na nossa vida, mas às vezes podem ficar hábitos antigos, às vezes podem ficar hábitos da velha natureza que ainda se mantêm de alguma forma cá e que às vezes afetam este comportamento que nós devemos ter face àquilo que na verdade são as coisas reveladas. Sabem que a palavra de Deus encoraja-nos a nós não convivermos com o mal. Conviver é uma palavra interessante. Significa partilhar do tempo e do espaço. Quando nós falamos em convívio, nós estamos a falar de uma partilha do tempo e do espaço. É por isso que gostamos de conviver, não é? Porque quando convivemos uns com os outros, às vezes é mais do que isso. É do tempo, do espaço, da comida, do riso e não sei mais o quê. E quanto mais alargado for o convívio, melhor, pensamos nós. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos conviver com o mal. Isso significa que não devemos ocupar o espaço do mal, nem o tempo do mal, nem nada que o mal efetivamente possa trazer para as nossas próprias vidas. É Tiago que nos encoraja a nós não criarmos amizade com o mundo. Porque a amizade com o mundo é entrar no esquema do mundo e receber do mundo aquilo que o mundo, no fundo, não tem para me dar. Mas que falsamente eu acho que tem. Então há uma certa desconfiguração daquilo que é o meu entendimento sobre aquilo que o mundo à minha volta me oferece. Porque parece que quando eu mergulho no mundo para ir buscar ao mundo o que eu penso que não tenho, eu estou a desvalorizar o que eu já tenho. Que é esta realidade eterna que domina o meu viver e a minha própria vida. Então é bom nós sermos lembrados temporariamente desta exortação. Afastai-vos. A palavra aqui é muito forte. Afastem-se. Mantenham-se à distância de forma que não sejam influenciados por isso. É a ideia do afastar. E quando nós percorremos o Novo Testamento, nós vamos encontrar esta exortação várias vezes. Curiosamente, quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, verso 22, ele diz: foge dos desejos malignos da juventude. Gente, não sei o que é que ele queria dizer. Vocês têm que perguntar ao apóstolo Paulo o que é que ele queria dizer com isto. Eu já não sou jovem, já não tenho problema disto, não é?
foge dos desejos malignos da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam a Deus. Que coisa linda, não é? Foge dos desejos malignos da juventude e segue a justiça, a fé e o amor. É interessante porque isto foi dito a um jovem que estava no ministério, um jovem que levava a sério as coisas de Deus. E se foi dito a um jovem que estava no ministério e levava a sério as coisas de Deus, deve dizer a todos nós, e particularmente a esta geração nova que está sempre à procura de coisas novas, sempre à procura de novo. Não é? Então é interessante. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses de novo, no capítulo 5, verso 5, ele diz: vocês são todos filhos da luz, filhos do dia, diz ele. Já pensou nisto? Vocês são todos filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha a associação que Paulo faz. Ele está a dizer que nós somos filhos da luz. Recordam-se que o Senhor Jesus falou muito sobre isto. Ele disse: a luz parte de mim. Eu sou a luz do mundo. E depois mais tarde ele diz: vocês são a luz do mundo. Por isso, brilhem. Brilhem. Então, a exortação de Cristo é que nós vivamos na luz que Cristo traz para as nossas vidas, e não faz sentido, quando estamos alegres e felizes, satisfeitos na luz, ninguém quer mergulhar nas trevas. Se de repente tivermos luz numa noite escura e alguém apagar a luz só por brincadeira, porque ninguém gosta de viver nas trevas, não é? Eu às vezes, se me levanto durante a noite, não é? Eu já não arrisco. Pelo menos tenho que esperar um bocadinho para ver se consigo deixar que o meu olho, não é, consiga realmente tomar a dimensão da pouca luz que vem dos stores, que é para não bater com a cabeça na parede, não é? Portanto, é interessante pensar sobre isto. Eu não sou das trevas. Tu não és das trevas se tu tens Cristo como o teu Salvador. Tu és da luz. Tu vives no dia. O próprio Senhor Jesus disse que a obra dele devia ser feita enquanto é dia. Portanto, é interessante todas estas, ligando tudo isto que nós estamos a falar. Agora vejam que no versículo 6 ele diz isto: portanto, então é conclusivo, ele está a dizer, vocês são de facto filhos da luz, não é? Vocês não são das trevas. Então no versículo 6 ele diz: portanto, não durmamos. Estejamos atentos, sejamos sóbrios, moderados, não entrando em extremos, radicais, encontrando mal em tudo, mas também não dando a primazia ao mal, mesmo que ele surja em forma de aparência. É interessante, meus irmãos. Nós vivemos um desafio. A Igreja Cristã vive um desafio nos nossos dias. Nós, discípulos de Cristo, vivemos desafios. Eu acredito pessoalmente que o mal vai cada vez pressionando mais os habitantes da terra. Eu acredito nisso. Satanás vai cada vez mais deixar de ocupar o espaço e ele vem sendo pressionado contra a terra. E as pessoas que estão na terra vão sentir bem o efeito disso. As trevas vão diminuir o espaço da luz. E se nós mergulharmos naquilo que de facto não é a luz, pior será para nós enfrentar essas dificuldades. Então, a exortação lógica que adorna a vida cristã é esta: nós, porém, somos do dia, por isso sejamos sóbrios. Sóbrio é uma pessoa moderada, é uma pessoa que consegue verificar o equilíbrio das coisas sem mergulhar onde não deve mergulhar, mas também não se sentir isento da realidade que está à sua volta. Moderação é um conselho que o Novo Testamento nos dá
para nós não entrarmos em extremos, do género, eu não tenho nada a ver com isso a mim não me afeta. Ou então o outro lado, ficar temeroso, achar que realmente o mal pode dominar a sua vida. Nem uma coisa nem outra. Em Cristo nós somos fortes, como diz o texto. Por isso é interessante pensarmos sobre isto. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, verso 9, ele caracteriza os filhos da luz, lembrando-nos desta afirmação do Senhor Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Paulo caracteriza os filhos da luz no exercício de toda a espécie de bondade, justiça e de verdade. É interessante. Procedei como filhos da luz e o fruto da luz é toda a espécie de bondade, justiça e de verdade. Estes são os 3 grandes emblemas dos filhos da luz. É a bondade, a justiça e a verdade. Curiosamente, a bondade é porque nós sabemos que não existe nada melhor para além daquilo que Deus oferece. Efetivamente, a verdade é aquilo que, na verdade, nós não podemos fugir. Porquê? Porque é a evidência da revelação de Deus para nós. E a justiça tem tudo a ver com aquilo que são os parâmetros de vida em que o cristão deve viver. E é interessante, meus irmãos, porque os verdadeiros discípulos de Cristo são filhos da luz. Eu e tu somos filhos da luz. Por isso, faz sentido nós fugirmos de qualquer aparência do mal. E a bondade, a verdade e a justiça, elas não são partes separadas do nosso viver. Nós não podemos desejar ser bondosos de vez em quando. Nós não devemos achar que nós devemos procurar a justiça de vez em quando. Nem sequer achar que a verdade está em nós de vez em quando. Às vezes nós ficamos felizes porque de repente fomos bondosos. De repente falámos a verdade. De repente buscámos a verdade. De repente nós encontramos justiça. Não, é no conjunto do exercício simultâneo de todas estas coisas que a luz, de facto, aparece. A luz não aparece porque tu decidiste fazer alguma coisa de bom hoje ou esta semana. A luz não aparece simplesmente porque tu decidiste retribuir com o bem àquele que te fez o bem. Jesus foi mais além e ele disse: pratica o bem até mesmo àquele que te praticou o mal. A luz inunda as trevas. A luz superabunda as trevas. Por isso, nós somos filhos da luz. Temos de ter cuidado da maneira como nós aceitamos o que nos é oferecido, mesmo que pareça ser bom. E vivemos um ambiente à nossa volta que procura com que nós mergulhemos nas coisas que não foram reveladas. O meu desafio, o meu conselho, o que eu desejo para vocês é o mesmo que desejo para mim. O mundo está mergulhado nas trevas, mas nós não temos que nos deixarmos apanhar pelas trevas. Nós temos a luz de Cristo. E isto não é um facto que eu aceito de vez em quando. É uma verdade da qual eu estou possuído. Estou possuído pela luz de Cristo. Irradio luz de Cristo. Não é a minha luz. Por isso Pedro, quando escreve, ele usa uma palavra que é muito bonita. Ele diz que nós somos como astros no mundo. Ele não diz nós somos estrelas. Nós queremos estrelar em qualquer sítio. Na escola, no lugar de emprego, na igreja, fora da igreja. Gostamos de ser estrelas. Mas que eu saiba, quando Pedro escreve com muita sabedoria, ele diz, nós somos astros. O astro reflete uma luz que vem de alguma outra coisa. O astro não tem luz própria. O astro somos nós que refletimos a luz de Cristo.
Então, toma atenção aos livros que lês, à literatura, aos filmes que vês, etc, etc. Porque tudo isso é uma tentativa de mergulhar no oculto. E para nós, como diz, para nós são as coisas reveladas, não as coisas ocultas. Temos de ter cuidado para não ser inundados. A nossa própria mente, a nossa cosmovisão do mundo, muitas vezes, é mergulhada nesta visão do que não está revelado e que eu quero para a minha própria vida. Porque quero brilhar com uma luz que não é minha. Não é assim. Os ensinamentos de Cristo não são pesados, como são diz, mas serão tanto mais pesados quanto mais nós desejarmos pô-los de parte para buscarmos realidades que não são nossas e que não nos pertencem. Nós somos filhos da luz. Que Deus ajude cada um de nós a refletir nestes dias difíceis que vêm por aí, no mergulho de tudo aquilo que vemos à nossa volta, às vezes até mesmo nas escolhas que nós temos que fazer quando vamos ao supermercado ou quando vamos às lojas, vemos coisas muito bonitas. Eu, quando era miúdo, se eu visse uma abóbora com luzes lá dentro à noite, eu fugia a 7 pés. Não é? Agora, isso é muito bonito. São coisas lindas. E é assim que entram. Porque Satanás transforma aquilo que parece, não é? Em coisa bonita. Talvez fosse porque no meu tempo, e para estou a falar bem à velhinha, mas é mesmo. No meu tempo, não havia luzes nas ruas. Eu lembro que não havia luzes nas ruas. E por isso aparecer uma caveirazinha com uma coisa assim, aquilo punha logo o pessoal todo a fugir. Agora parece que ninguém tem medo. Sabem porquê? Porque isso é usado para te levar a mergulhar em coisas que parecem que não têm mal nenhum. Cuidado. Aquilo que não é de Deus, para os filhos de Deus, deve ser desprezado. Por isso, mantenhamos atentos. Que saibamos instruir as nossas crianças, os nossos mais jovens. E jovens, procurem aquilo que está revelado e não o que está oculto. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela tua graça nas nossas vidas. Não é possível viver de outra forma, Senhor. Agora, a tua graça está aí, abundante, para nos instruir. E, ó Senhor, tu te revelaste de uma forma tão bonita, tão preciosa, que nós não precisamos de outra coisa senão aquilo que está revelado. Por isso, ajuda-nos a perceber que quando nós nos inclinamos para mergulhar e buscar alguma coisa que não está revelado, não é o Senhor que está a levar-nos a isso. Não pode ser. Mas é o inimigo. Ajuda-nos a termos percepção disso, Senhor. Ele vai querer prejudicar-nos, estragar a nossa vida, confundir-nos, baralhar-nos, mas a luz de Cristo é maior. A luz de Cristo inunda os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a não participarmos nas trevas, nem nos feitos das trevas. Ajuda-nos a anunciar aqueles que estão à nossa volta. Com equilíbrio, Senhor, com equilíbrio. Procurando mostrar que Cristo é a luz do mundo. Ajuda-nos também, Senhor, a não lidarmos com os outros de uma forma extremada, achando que eles, no fundo, não percebem nada do mundo. Mas ajuda-nos, Senhor, com amor, com bondade, com justiça, com verdade, também a mostrar àqueles que estão à nossa volta aquilo que é o conhecimento de Cristo. E, ó Senhor, ajuda-nos a sermos humildes para percebermos que se nós temos o conhecimento de Cristo é porque fomos agraciados pela tua excelente graça. Por isso, ajuda-nos a sermos agradecidos e, ao mesmo tempo, cuidadosos. Abençoa o teu povo, Senhor. Tua graça fique connosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música que é como uma declaração e que diz: quero ser fiel.
música toda fala sobre integridade. Viver aquilo que nós falamos, falar aquilo que nós acreditamos. E por isso, quando nós cantamos esta música, que possamos ter realmente consciência de que é uma declaração que estamos a fazer. É um desejo que temos no coração de sermos fiéis a Deus e aquilo que é a sua luz acerca de Jesus Cristo. Convidava a igreja a colocar-se de pé. Enquanto nós cantamos, possamos ter em mente efetivamente isso. Que devemos aproximar-nos de Deus, da luz e fugir das trevas. Senhor, ajuda-nos, Pai, a seguir-te, Pai. Obrigado porque tu caminhas connosco. Neste caminhar a dois, Senhor, que nós possamos ser fiéis. Ajuda-nos, Senhor Deus, com aquilo que fizeste de nós, Pai, com santidade, a deixarmos para trás o mal. E ajuda-nos a seguir-te com todo o nosso coração, Pai. Senhor Deus, o critério que tu tens para nós não foi menor quando tu entregaste Jesus Cristo para ser morto pelos nossos pecados. Obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Tenha vontade de se sentar. Ficarmos em oração silenciosa, ao som do pós-lúdio, enquanto procuramos Deus nesta hora. Procuramos sondar os nossos corações e que a palavra tenha falado no nosso coração também.